Aline, mais uma vez, obrigada por participar da programação da Educadora, do programa Bastidores, com um tema tão importante que é educação. E desta vez, com um pano de fundo gravíssimo, que é a pandemia. Então, vamos lá. Quais as transformações que a educação já estava passando ao longo do tempo e agora, com a pandemia, veio para ficar? Oi, Nani, obrigada pelo convite, mais uma vez, uma alegria estar aqui com vocês. Bom, esse tema é muito polêmico, a gente estava conversando agora mesmo, né, dizendo que não dá para eu falar, é isso ou é aquilo, os cenários ainda são muito incertos, a gente não sabe o que vai acontecer, e tudo depende muito do que a gente está falando, qual é o cenário, né? Então, vamos falar sobre educação infantil, vamos falar sobre situação de creche, como é que você faz uma aula remota para uma criança que está no período de creche, não tem como. Como é que você, então, oferece apoio para os cuidadores ou você cria uma rede de apoio para esses pais, para essas mães que precisam de cuidados de bebês, né? Por enquanto, eu não estou vendo muita solução aí nessa questão. Tem a questão da alfabetização, primeira infância, né? Integração das crianças na convivência escolar. Tem os alunos que estavam sendo alfabetizados, estavam aprendendo matemática, tabuada. Tem a situação dos alunos de ensino médio, que são independentes, são adolescentes, são responsáveis, eles podem muito bem entrar lá no computador fazer aula sozinho, mas eles precisam muito ainda do contato com outras pessoas, é uma fase essencial para a socialização, e a gente está, né, vendo a privação disso, o efeito que está causando nos adolescentes. Tem o ensino superior, então, o ensino superior, legal, faço aula de casa, eu trabalho, eu tenho mais tempo, mas aí onde você aprende, onde você faz network, como que você vai colocar em prática aquilo lá que você está aprendendo? Então, assim, Nani, são várias realidades, existe a realidade das escolas públicas, a realidade das escolas privadas, realidade São Paulo, realidade Limeira. Eu estive um tempo durante a pandemia no Mato Grosso do Sul, numa cidadezinha pequena, em fazenda, né? Então, a perua ia uma vez por semana entregar xerox para as famílias, entregarem para as crianças fazer a lição. E eu convivi com uma mãe que estava no período de alfabetização do filho. Por mais que ela se esforçasse, né, ainda deixasse as coisas dela de lado para fazer lição, para ensinar, ela falava, eu não sei, eu não lembro, eu não sei nem para mim como é que eu vou ensinar. Então, a gente está falando de mãe que parou tudo, e tem ensino superior e pode ajudar e pode educar o filho em casa, e de mãe que não tem a menor condição. Então, que fique bem claro que eu vou tentar pincelar, dar um pouquinho da minha opinião, mas que a gente ainda não tem resposta para isso, nós não sabemos o que vai acontecer, né? Até porque a pandemia não tem um fim ainda, infelizmente, mas o que a gente já pode cravar é a questão digital, a educação de forma remota, até que tudo volte ao normal. Isso já é uma realidade. O nome disso é Educação 4.0. Explica esta transformação, Aline. Tá, então vamos lá, né? O que é a Educação 4.0? Foi emprestado esse termo da indústria 4.0. Né? Então, no começo do século passado, o que era a Revolução Industrial? Era você usar a máquina, o carvão, o fogo, para produzir em larga escala. Depois eles começaram a perceber que não adiantava mais só mão de obra e o maquinário, que era preciso se reinventar. Então, a indústria foi passando por uma série de processos de modernização. Robôs, computadores, né? A era da informação chegou primeiro. Então, vamos colocar lá, na década de 70, 80, saía na frente quem tinha informação. Eu me lembro quando eu estava no colégio, a gente queria fazer um trabalho, tinha que ir à biblioteca, né, municipal, emprestar o livro, tirar xerox, todo mundo tinha o mesmo trabalho da mesma fonte, que era a enciclopédia. Hoje não. Hoje todo mundo tem acesso à informação, ou pelo menos deveria ter, né? Está muito fácil você conseguir entrar no Google e pesquisar sobre o que você quiser. Então, só a informação não foi suficiente. O que a gente faz com a informação? Então, a gente está na era dos dados, da inteligência artificial. Eu uso as informações que estão disponíveis para sair à frente, para criar soluções novas, para integrar pessoas, para, né, repensar em modelos de negócio. E é isso que a gente emprestou da indústria para a educação. Então, o que seria a educação 4.0?
é pegar tudo que a gente tem informação de mercado, de conteúdo, de gestão escolar. Então, o gestor escolar, ele tem que entender quem é que está aqui, qual que é o nível de aprendizado dessas crianças quando elas entram, qual que é o nível social que elas estão, como eu ajudo esses pais, como eu ajudo os alunos a aprenderem. Então, eu uso as informações que eu tenho disponíveis, né? Mesclo lá com a inteligência das pessoas e crio um ambiente de cooperação, de participação. Qual que é a grande diferença para a indústria de antes e para a escola de antes, para o que a gente está propondo agora do 4.0? É a democratização da educação e do trabalho. Então, o que isso significa? O professor, ele não é mais aquele que entra e despeja o conteúdo e que só ele fala e os alunos ficam passivos, ouvindo e fazendo exercício. Não. O professor, ele é um facilitador, assim como é hoje no ambiente organizacional. Não tem um chefe que manda e todo mundo obedece. Ninguém mais quer trabalhar num ambiente assim. As pessoas, elas querem cooperar, elas querem participar, elas se sentem engajadas e motivadas quando elas sentem que elas estão participando. Então, se você for perguntar, né? E aí, a gente modernizou? Não sei, sabe, Nani? Internet por internet é só um veículo, né? Você tem um computador por ter, ele é só o canal. Agora, de que forma essas pessoas estão interagindo por meio da tecnologia? O professor, de repente, na pandemia, ele teve que pegar todo o conteúdo que ele daria na aula presencial e inventar uma forma de entregar via computador, via internet. Então, é a mesma coisa que se eu tivesse um pão ou um leite para entregar, antes eu ia a pé, depois eu ia de carroça, depois eu ia de bicicleta, agora eu vou de carro. Mas eu continuo entregando pão com leite. Então, antes, esses professores, eles tinham lá matemática, português, ciências, histórias. De que forma que isso está sendo passado para o aluno? Foi democratizada a educação? O aluno participa? Ele interage? Ele questiona? Ele faz pergunta? Está desenvolvendo o senso crítico do aluno? Está fazendo ele pensar? Ou eu abro o computador, fico lá 4 horas ouvindo conteúdo, baixo conteúdo, preencho exercício, entrego. Se for entregue na data certa, com o conteúdo certo, eu recebo nota. Então, se a gente for olhar dessa forma, não teve revolução. E a tecnologia, né, quando a gente fala modernizar a educação, não é só dar acesso à internet. Ou a gente muda o nosso jeito de ver a educação e o nosso jeito de integrar a educação entre família, pais, alunos, escola, gestor de escola, ou então não está tendo revolução nenhuma, né? Aline, a criança consegue aprender pela internet? Porque acho que esse é o ponto principal. Os pais foram forçados a isso, né? Tem que ter aula em casa. E a vida de todo mundo mudou por conta da pandemia. Mas e o ensino, a questão pedagógica? Eu fico pensando como vai ser este cidadão adulto, esta criança hoje de 6 anos, que faz 1 ano e meio, que está tendo aula remota. Agora voltou, mas ainda de uma forma gradual. E ela tendo que aprender matemática, tendo que aprender português numa sala de vídeo. Quem é que vai ser, como é que vai ser esse adulto com 18, 19 anos? Então, vamos olhar para o lado positivo da coisa, né? Senão também a gente só fala do lado negativo e tem a parte positiva, né? Então, como eu vejo, assim, o lado positivo. O mundo, de uma forma geral, está caminhando para o ensino híbrido. O que é, né? Um pouquinho usar a tecnologia para facilitar as coisas, mas a gente não pode perder o contato humano, as relações humanas que são importantes. Então, quando a gente fala assim, a criança aprende, vamos lembrar que só no computador ela vai ter um prejuízo. Só que se ela também não for inserida nesse mundo moderno, o mercado de hoje vai exigir da criança essas habilidades. Quando a gente fala sobre aprender, o que é o aprender? Eu gosto muito de um livro que ele se chama Como as Crianças Aprendem. Acho que o nome dele é Paulo Togg, alguma coisa assim. Ele escreve para várias revistas científicas, enfim. Ele pega a neurociência, né? E ele vai falar o que é aprender? O que é educação? Então, a nossa sociedade está acostumada a entender como aprender educação os conteúdos cognitivos, matemática, português, ciência. Mas, hoje o estudo já mostra que se você não desenvolve as habilidades socioemocionais, você também não é capaz de fazer nada com aquilo que você aprendeu de cognitivo, né?
Então, aquela criança, aquele adolescente que sabe muito, mas não consegue socializar com ninguém. Diante de uma dificuldade, de um desafio, ele trava. Ele não sabe como reagir, não tem resiliência, né? Não consegue perceber o outro, não tem empatia, não consegue regular suas emoções. Então, quando a gente está falando assim, a criança aprende pelo computador, ela pode aprender português, ela pode aprender a matemática, ela pode aprender as ciências, desde que pensado numa forma onde eu estimule a criança a ter curiosidade de buscar o conteúdo, fazer observação, questionamento, dividir depois o que ela pesquisou, o que ela observou, né, no grupo, dentro da sala virtual, ela está aprendendo essas matérias cognitivas. Agora, quem é que vai ensinar essa criança sobre tranquilidade, aprender a dar um tempo para respirar, aprender a ter a resiliência, a lidar com o tédio, a perceber as emoções das outras pessoas, né? Então, isso o computador não consegue fazer. A gente pode até propor uma interação onde a gente queira trabalhar a parte socioemocional dos alunos, mas isso a gente só aprende na convivência. E aí que a família é tão importante. E o que eu vejo de positivo, né, nessa questão da pandemia? Antes, muitas famílias estavam delegando toda a educação para a escola, toda. Inclusive a socioemocional, a afetiva, valores, né, ética, eu entrego para a escola que eduque. Agora que as crianças estão dentro de casa, não. Então, as famílias, elas passam a ter de novo essa responsabilidade na educação dos seus filhos, que já deveria ter, né, mas que estava bem delegado, estava bem abandonado, por falta de tempo, por cansaço, por estresse. Então, eu entendo que uma parte da revolução da educação envolve também o olhar e o cuidado para com as famílias. Se a gente pegar a realidade de Brasil, qual que é a realidade da maioria das famílias? Como anda a harmonia, né? Como que anda o estado de espírito desses pais com tantas dificuldades? Quem está olhando para isso? Quem está dando apoio para essa mãe que trabalha, que não tem ajuda, que não tem onde deixar o filho? Então, assim, falar de educação, para mim, não é falar só sobre aula remota, sobre tecnologia e internet. Envolve, sim, participação do poder público, pensar em políticas públicas, a família, cuidado e olhar com os pais, o aluno, o professor e a gestão escolar de uma forma, né, integrada. Bom, para a gente finalizar, Aline, porque realmente o assunto é super denso e, como você disse, a gente tem mais perguntas do que respostas, né? Eu acredito que para a rede particular, para os pais que têm um poder aquisitivo maior, a situação é mais fácil. Não que os problemas não existam, né? Não é isso. Mas eu fico imaginando uma família, né? Um pai e uma mãe que tem, de repente, 5 filhos e vivem aí de um salário mínimo e nem internet em casa eles têm, né? Então, como é que essas crianças ficaram nesse 1 ano e meio? Agora tem um retorno, mas as aulas não são diárias, tem todo um critério aí, né, de não poder lotar as escolas e a gente entende. Então, quer dizer, os desafios que nós vamos passar neste ano são muito grandes. E aí a função dos pais, né? Eles tentarem ali controlar um ambiente doméstico que agora está muito mais na mão deles do que da escola. Porque antes os alunos ficavam na escola e, como você disse, os pais terceirizavam e a gente entende de um lado, mas critica de outro, porque os pais também têm que trabalhar. Cada família tem a sua realidade. Então, para a gente finalizar, a gente pode fazer um resumo aqui. A educação 4.0, a digital, ela veio para ficar e o governo tem que investir nisso, né? Para todas as áreas, seja em financiamentos para as escolas particulares e investimento na escola pública e a questão da internet, né, Aline? Isso é muito importante, né? Abrir o acesso para que a educação remota seja uma realidade muito mais plausível aí, se a gente pensar o Brasil de ponta a ponta, né, um país continental. Nós estamos aqui no Sudeste, né, no estado mais rico da federação, mas vamos para o Norte, para o Nordeste, né? Qual que é a realidade dessas crianças, né? Eu diria assim, né, num resumo, Nani, antes ainda de dar acesso à internet,
capacitar essas pessoas que vão usar a internet. Então, se a gente fosse pensar num planejamento, como é que você moderniza um país, como é que você leva inovação para um país, e aí você proporciona uma qualidade de vida melhor para os cidadãos, né? Já que vão estar com uma ferramenta valiosíssima na mão. Não é entregar um computador, porque eu posso pegar o dinheiro, entregar um computador do mais caro, o mais tecnológico para você, mas você não sabe o que fazer com aquilo, não adianta. Então, foi isso que aconteceu na pandemia. A maioria das escolas não estavam preparadas para esse tipo de ensino. O que a gente precisa fazer? Uma empresa, quando vai mudar o sistema de tecnologia, ERP, né, que hoje está na moda, todas as empresas têm um sistema de gestão de software. Você pode pôr lá o melhor sistema, o mais caro, só que se você não prepara, não treina, não capacita as pessoas para usarem da maneira correta aquelas informações, o sistema não vira e você fica com o elefante branco na mão. Então, de novo, né, o governo ele tem que primeiro levar, né, como prioridade a educação. E aí entender o que é educação, passar a capacitar os professores, passar a cobrar qualidade de gestão da administração escolar, porque não adianta entregar os recursos lá e aí não tem administração, você sabe o que acontece, né? Fica tudo parado lá numa sala de aula. Então, a gente tem que ficar de olho e com foco na gestão escolar, administração escolar, na capacitação, no treinamento desses professores. Será que esses professores que a vida inteira deram aula, eles estão preparados para enxergar a educação dessa forma democrática e de usar essas tecnologias da melhor forma, integrando o aluno? A gente tem que olhar para esse aluno, qual que é a habilidade que eu quero desenvolver nesse aluno? Só português, matemática para passar no Enem, para ter uma boa nota aí nos testes funcionem? Que tipo de cidadão eu estou formando, né? Então, envolve todo esse cuidado com o aluno e também inclui sociedade, inclui família. Aí sim, a gente começa a fornecer a ferramenta, porque é o que eu falei, posso ter o celular mais moderno na mão, se eu não sei nem mexer na agenda, se eu não sei nem usar, o celular ele não adianta de nada, né? A tecnologia, a internet veio para ficar, mas cabe a nós, cidadãos, escolhermos o que nós queremos fazer com ela. Porque também é simples colocar a culpa, né, na tecnologia ou na falta da tecnologia, mas quem lida com ela somos nós, seres humanos. Então, acho que a gente também tem que começar a cobrar um pouquinho mais de seriedade do poder público, de olhar para a questão da educação, né? Porque estão discutindo aí de um monte de coisa, e quem está discutindo sobre educação? E é o futuro do nosso país. Fazendo uma ressalva aqui para quem está nos assistindo, a Aline está com barrigão, né? Por isso que estou ofegante, né? Logo, já tem o nome dele, já? Zé Felipe. O Zé Felipe, né? A Aline já tem um filho e é especializada em educação infantil. Muito bom o papo e espero daqui a alguns meses a gente voltar a conversar e mostrar alguma evolução, né? Olha, a gente estava naquele pé lá no começo de 2021, quem sabe no fim deste ano a gente consiga aí novos cenários, né? Cada um fazendo a sua parte, mas principalmente, né? Os governos, independentemente de ideologia, se você gosta de um, gosta de outro, a gente fala de todos os governos, federal, o governo estadual e o governo municipal, né, Aline? Então a gente tem que esperar que isso aconteça para a gente fazer a nossa parte dentro de casa. Obrigada, Aline, mais uma vez pelos esclarecimentos. E que seja tudo bem aí o parto do seu filho, que você curta aí esse momento da sua vida, tá bom? Sim, com certeza. Obrigada. Um abraço só para dizer para o pessoal que está em casa, né, que tem filho pequeno, assim como eu, fica às vezes angustiado. Eu digo assim, a criança que aprender a ler hoje, com 5 anos, 6 anos, ou aprender a ler, né, mas que for um processo bem desenvolvido e bem feito, com 10 anos ou com 18 anos, ela vai ler o mesmo tanto na vida adulta. Então, não tenha pressa, né? Meu filho perdeu 1 ano, 2 anos, ele nunca mais vai aprender a ler. Aprende a ler sim, aprende a matemática sim no tempo certo. Aproveite esse tempo, né? Se você não tem acesso ao material, à escola, à internet e tudo mais, o que você pode ensinar para o seu filho dentro de casa? Às vezes fazer um almoço, fazer uma costura, às vezes uma conversa. Isso daí também são habilidades importantes. Então, para as mães não ficarem ansiosas ou angustiadas, meu filho vai ficar para trás. Claro que isso depois o governo vai ter que nos ajudar a trazer todo mundo para o mesmo nível. Mas, gente, vamos manter a sanidade mental e espiritual, que é o mais importante.
né? E o resto a gente recupera lá na frente.